Prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, questão 91, matéria Medicina Legal. Diz o seguinte, que Juliana, ela compareceu à delegacia de polícia para registrar uma ocorrência dizendo que os seus pais teriam desaparecido e Sebastião e Maria Eugênia, que são os pais de Juliana. Então, eles extrapolaram o horário, ela ficou preocupada e foi até a delegacia fazer a ocorrência. Mais tarde, descobriram perto de uma praia, às margens de uma praia, um corpo de um cadáver um cadáver do sexo feminino. Foi feita a perineproscopia, o perito criminal relatou esquimose periorbital, significa que Maria, que supostamente Maria estaria com os olhos roxos, e isso significa que pode aqui ser uma questão que versa sobre violência, e pele anserina, que é aquela pele, aquela sensação de pele que a gente tem de pele de galinha, muito parecida com a pele que a gente tem atrás aqui no cotovelo. Então, é esse tipo de pele que é uma marca de uma pele de uma pessoa que foi afogada. Um cogumelo de espuma na boca, que é aquela mistura de muco, ar e água, que forma esse muco saindo pela narina e também pela boca, normalmente morte violenta, porque a pessoa se debate, e assim como a presença de estigmas ungueais. Estigmas ungueais a gente lembra de unhas, então por trás da unha a gente tem o leito ungueal, e daí que vem esses estigmas ungueais. Então ela estava ali com o antebraço arranhado, mais uma prova aqui de violência. No dia seguinte ao relato do desaparecimento, o cadáver do sexo masculino foi achado em alto mar e estava em posição de decúbito ventral, significa que esse cadáver estava com a barriga para baixo. Aqui a barriga dele. E com a ausência do cogumelo de espuma, que é aquele muco, sem sinal aparente de violência e sem sinais de putrefação. Os dois cadáveres foram submetidos a exames e descobriram que realmente era Maria Eugênia e Sebastião. Em relação a C1, o perito legista confirmou as lesões descritas e C2 foi relatada a presença de sinal de Niles e Vargas Alvarado. Todos esses sinais e também fatal. Todos esses sinais são manchas e significa extravasamento de sangue nas têmporas, então normalmente na cabeça. E quanto à prova das densidades, agora entra a questão do ponto crioscópico do sangue. Então aqui a gente vai analisar o que é a concentração do sangue. E aí no C1, o C1 é Maria e C2 é Sebastião. Na Maria foi constatado a hemodiluição. Então, uma coisa que está diluída, vamos imaginar um suco diluído, quer dizer, é um suco ralo, Então, hemodiluição normalmente é em água doce, que a gente encontra esse tipo de como fica esse sangue. Então, em água doce. Agora, quando a água é salgada, a gente vê que a água mais pesada é menos diluída. Então, isso aqui vai ocasionar o quê? Uma hemoconcentração. Então, em Sebastião, é o que foi constatado no sangue dele? Uma hemoconcentração, devido ao quê? A água ser salgada. Então, há aqui uma concentração. Enquanto de Maria, uma hemodiluição, ou também chamada de hidremia, que é um sangue diluído, com as respectivas características tais como descritas por Mário Carrara. A partir de agora vamos para as alternativas. O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico de afogamento, de modo que sua ausência em C2. Então, por quê? Porque o cadáver de João, ele não tinha aqui uma putrefação e não necessariamente
esse sinal, que é essa espuma, esse cogumelo de espuma, ele surge. Então, normalmente esse sinal surge quando há aqui uma putrefação. Então, há aqui uma decomposição do cadáver e normalmente por morte violenta. Então, esse sinal aqui não surgiu em C2. Então, é suficiente para que o delegado de polícia conclua a investigação, excluindo a ocorrência dessas modalidades de asfixia no caso de C2. Vamos de novo à leitura. O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico, que significa o quê? Próprio de um determinado caso. Então, ele não é próprio de um determinado caso, que uma pessoa que é afogada, ela pode ou não ter esse sinal, vai depender muito de afogamento. Não, então não é esse sinal próprio de afogamento, de modo que sua ausência em C2 relatada pelo perito criminal é suficiente para que o delegado de polícia conclua a investigação, excluindo a ocorrência dessa modalidade de asfixia no caso de C2. Então, ele pode sim, normalmente aqui afogamento, morre por asfixia, normalmente, por conta da água, né? B. As lesões descritas pelo perito criminal nos antebraços de C1. C1 é quem? Maria. Não permitem que o delegado de polícia requisite ao perito legista a coleta de material sumbungueal. Então, o material sumbungueal é aquele material que é para questões que versam sobre mortes violentas. Então, o que a gente tem que ter? Um material que possa analisar a questão genética. Então, um confronto depois, posteriormente, um confronto genético para saber aqui o que aconteceu. As lesões, então, aqui fala que não permite sim, porque essas lesões no antebraço de Maria são lesões que levam a crer que ela morreu devido a uma morte aqui violenta. Então, teve um terceiro. Ela está aqui arranhada e com esses sinais, normalmente é uma morte violenta. Para isso, é necessário, como diligência do policial, do delegado de polícia, que ele verifique aqui, que ele requeira a coleta de material genético. A verificação da diferença na diluição do sangue nos hemicorações esquerdos dos cadáveres permite que o delegado de polícia considere que as duas mortes ocorreram por afogamento em água salgada? Não. A água salgada, como a gente viu, quem morreu em água salgada foi Sebastião. Por quê? Porque o sangue dele estava concentrado. Já o sangue de Maria estava diluído, então não permite que conclua aqui que as duas mortes foi por afogamento em água salgada. Em relação a C2, enquanto o sinal de Niles faz referência ao encontro de água doce no átrio esquerdo do coração, o sinal de Vargas Alvorado diz respeito à presença de pláncton na corrente sanguínea de jeito nenhum. Os plânctons são os organismos próprios daquele local, por exemplo, de um rio. Então, de acordo com que o perito encontra a presença desses organismos, é possível verificar o local específico que aquele corpo foi afogado, tendo em vista que cada local tem suas espécies de plânctons ou zooplânctons diferentes. Então, são aqueles organismos vivos que ficam na água e o corpo ele vai aqui absorvendo a água e também absorvendo esses plânctons, diferente do sinal de Vargas Alvorado. Esse sinal significa o que? Um extravasamento de sangue que faz surgir uma zona roxa no crânio. Então, não tem nada a ver com a presença aqui dos plânctons. E os achados periciais permitem que o delegado de polícia considere que as duas mortes foram provocadas por afogamento. Sim, todos têm aqui sinais de afogamento, tendo a de Sebastião ocorrido em água salgada. Por quê? Porque o sangue dele estava concentrado. Hemoconcentração em C2. C2, Sebastião. E C1, hemodiluição, água doce.
diluído. Hemoconcentração, a gente lembra do sal, ele é concentrado, a água é pesada. Então, há aqui uma hemoconcentração no sangue de Sebastião e uma hemodiluição no sangue de Maria. Significa que, no caso de Sebastião, a água era salgada, no caso de Maria, a água era doce. Em água salgada, e Maria Eugênia em água doce, ainda que C1 tenha sido encontrado numa praia, está correto. Então, gabarito letra E. É isso.